Você já ouviu falar da civilização Olmeca? Uma sociedade antiga que floresceu muito antes do surgimento dos maias e astecas e que até hoje deixa arqueólogos, historiadores e curiosos intrigados com seus mistérios. Imagine uma civilização capaz de criar obras monumentais de pedra, cabeças gigantescas que pesam dezenas de toneladas, com feições tão precisas e detalhadas que até hoje desafiam o entendimento sobre como foram moldadas e transportadas. Os Olmecas não deixaram registros escritos extensos, mas sua presença é sentida através de esculturas, altares e vestígios de cidades complexas. Eles surgiram por volta de 1500 a Sesco, nas planícies costeiras do Golfo do México, em regiões que hoje correspondem aos estados de Veracruz e Tabasco. Essas terras banhadas por rios e com solos férteis proporcionavam condições ideais para o desenvolvimento agrícola, permitindo que a sociedade se estruturasse e crescesse de maneira notável, muito antes de outras culturas mesoamericanas emergirem. Mas quem eram os Olmecas? Como conseguiram erguer centros urbanos monumentais sem a tecnologia que consideramos essencial, como rodas ou cavalos? Há séculos, estudiosos se dividem entre teorias plausíveis e especulações audaciosas. Alguns sugerem que o povo Olmeca desenvolveu habilidades de engenharia excepcionais e métodos de transporte de pedras desconhecidos, enquanto outros levantam hipóteses ainda mais ousadas, sugerindo influências de culturas africanas ou até mesmo de visitantes de outros mundos. Cada cabeça gigante, cada escultura, cada objeto ritual nos convida a imaginar a vida cotidiana dessa sociedade e a refletir sobre os limites do conhecimento humano na antiguidade. O fascínio pelos Olmecas vai além das rochas e monumentos. Eles foram pioneiros em muitos aspectos da cultura mesoamericana. Entre suas contribuições estão os primeiros complexos cerimoniais, a organização de cidades e vilas, práticas religiosas que reverenciavam deuses e forças da natureza, e até mesmo influências na iconografia que mais tarde inspiraria os maias e astecas. A ausência de registros escritos completos transforma cada descoberta em um enigma, cada artefato em uma peça de um quebra-cabeça que ainda não foi totalmente montado. Pesquisadores continuam investigando as origens de sua sociedade, o papel de seus líderes, a dinâmica de seus centros urbanos e as razões que levaram ao declínio dessa civilização, quase 2000 anos antes da chegada dos europeus à América. Entre os mistérios mais impressionantes estão as chamadas cabeças colossais. Cada uma delas possui características faciais únicas, sugerindo que representavam líderes ou figuras de grande importância. Essas esculturas de pedra basáltica são grandes demais para serem transportadas com facilidade, e o processo de sua confecção permanece um mistério. Como essas pedras foram extraídas, moldadas e movidas sem ferramentas metálicas? Como uma sociedade sem escrita complexa conseguiu coordenar esforços de construção tão grandiosos? A cada nova descoberta arqueológica, surgem perguntas ainda mais intrigantes, ampliando o fascínio em torno dos Olmecas. Além das cabeças monumentais, os Olmecas criaram uma série de esculturas e altares rituais que refletem sua visão de mundo e suas crenças. Muitas dessas obras combinam formas humanas e animais, representando deuses, jaguares ou entidades híbridas que parecem surgir de sonhos e mitologias complexas. O simbolismo presente nessas esculturas revela uma sociedade profundamente conectada à natureza, à espiritualidade e à hierarquia social. Cada artefato sugere uma narrativa, um ritual ou um evento que, embora não documentado em palavras, ainda ecoa através do tempo, desafiando nossa compreensão e despertando nossa imaginação. O legado Olmeca é também marcado pela criação de centros urbanos estruturados. La Venta e San Lorenzo são exemplos de cidades que possuíam praças centrais, plataformas elevadas, canais de drenagem e complexos residenciais. Esses centros funcionavam como núcleos políticos, econômicos e religiosos, indicando que os Olmecas não eram apenas artesãos habilidosos, mas também estrategistas sociais e líderes visionários. Eles estabeleceram padrões de organização urbana e monumentalidade que influenciariam civilizações posteriores, moldando o rumo da história mesoamericana de maneiras que ainda estamos descobrindo. E talvez a pergunta mais instigante de todas seja: por que uma sociedade tão avançada, tão engenhosa e influente desapareceu? O declínio dos Olmecas continua sendo um enigma. Fatores climáticos, mudanças ambientais, conflitos internos ou doenças podem ter contribuído, mas nenhuma teoria é conclusiva. O que sabemos é que, mesmo com o desaparecimento dos centros urbanos, a influência Olmeca sobre culturas subsequentes é inegável. Elementos de sua arte, religião e arquitetura sobreviveram transformando-se
e evoluindo com o tempo, mas sempre mantendo um fio invisível que conecta o passado ao presente. Nos próximos minutos, vamos embarcar em uma jornada fascinante para entender a civilização Olmeca em profundidade. Descobriremos suas origens, exploraremos seu auge e suas conquistas, analisaremos seu declínio e refletiremos sobre o legado que deixou para a Mesoamérica e para o mundo. Prepare-se para mergulhar em uma história de engenhosidade, mistério e grandiosidade, onde cada detalhe revela algo surpreendente e cada pergunta nos aproxima de compreender uma das civilizações mais enigmáticas da antiguidade. Ao final desta jornada, talvez ainda não tenhamos todas as respostas, mas certamente teremos expandido nossa compreensão do que é possível alcançar quando criatividade, organização e fé se unem para moldar a história. Esta é a história da civilização Olmeca, um povo que desafiou o tempo, esculpiu sua presença em pedras gigantes e deixou um legado que ainda ecoa milhares de anos depois. É uma história de descobertas, enigmas e uma civilização que continua a nos fascinar, provando que às vezes os maiores mistérios da história estão escondidos nas raízes mais antigas da humanidade. A história da civilização Olmeca começa em um cenário que, à primeira vista, parecia apenas uma extensa faixa de terra entre rios e selvas densas, mas que se revelou ideal para o florescimento de uma das primeiras sociedades complexas da Mesoamérica. Entre os anos de 1500 e 1200, povos locais começaram a se organizar em aldeias ao longo das planícies costeiras do Golfo do México, principalmente nas regiões que hoje correspondem aos estados mexicanos de Veracruz e Tabasco. Nessas áreas, os rios proporcionavam irrigação natural e acesso a recursos abundantes, enquanto os solos férteis permitiam o cultivo de milho, feijão, abóbora e pimenta, garantindo uma base alimentar estável que possibilitou o crescimento populacional e a especialização do trabalho. Os Olmecas não surgiram do nada. Eles se desenvolveram a partir de grupos indígenas que já habitavam a região há milhares de anos, absorvendo práticas agrícolas, conhecimentos sobre fauna e flora e tradições religiosas locais. Porém, o que distingue os Olmecas é a forma como organizaram sua sociedade. Desde cedo, evidências arqueológicas mostram assentamentos com arquitetura planejada, áreas cerimoniais e locais para rituais, sugerindo que já possuía uma hierarquia social clara, provavelmente liderada por chefes ou figuras de prestígio, cuja autoridade estava ligada a funções religiosas, políticas e militares. Esses líderes eram responsáveis por coordenar esforços coletivos, como a construção de plataformas elevadas e, mais tarde, das famosas cabeças monumentais de pedra. O mistério sobre suas origens aumenta quando observamos suas esculturas. As cabeças colossais possuem feições humanas distintas, algumas com traços que muitos estudiosos consideram incomuns para a região. Isso levou a diversas teorias sobre possíveis influências africanas ou de outros povos distantes, embora não haja evidências concretas de contato direto. Mais ousadas ainda são as hipóteses que sugerem que conhecimentos avançados, até hoje inexplicáveis, podem ter sido transmitidos por visitantes desconhecidos, criando uma aura de mistério em torno das habilidades técnicas e artísticas dos Olmecas. Cada cabeça, cada escultura e cada altar é um testemunho de uma sociedade capaz de transformar pedra bruta em obras de arte monumentais, com precisão e simetria impressionantes. Além das esculturas, a sociedade Olmeca desenvolveu complexos sistemas de irrigação e práticas agrícolas que demonstram conhecimento avançado de gestão de recursos. Eles cultivavam de forma planejada, aproveitando as enchentes sazonais e criando canais para direcionar a água para suas plantações. Essa organização não apenas garantiu a sobrevivência da população, mas também possibilitou excedentes de produção, que permitiram o comércio e a especialização de atividades. Artesãos, líderes religiosos, guerreiros e agricultores conviviam em uma sociedade interdependente, na qual cada grupo cumpria um papel fundamental para o funcionamento do todo. Outro aspecto fascinante é o simbolismo religioso presente nas primeiras construções e esculturas. Os Olmecas cultuavam entidades ligadas à natureza, como jaguares, serpentes e elementos aquáticos, incorporando essas figuras em altares e esculturas complexas. A arte Olmeca é marcada por um estilo tridimensional, no qual cada detalhe expressa poder, espiritualidade e identidade coletiva. Eles criaram imagens híbridas, que misturam características humanas e animais, representando deuses ou ancestrais míticos. Esse simbolismo não apenas orientava a vida religiosa e social, mas também consolidava a autoridade dos líderes, que provavelmente eram vistos como intermediários entre os humanos e as forças sobrenaturais. A escolha dos locais para os primeiros centros Olmecas também revela estratégia e visão de longo prazo. San Lorenzo e La Venta, por exemplo, surgiram em regiões que permitiam controle de recursos naturais e comércio entre aldeias vizinhas. As cidades possuíam áreas para atividades cerimoniais,
plataformas para líderes e espaços públicos, demonstrando planejamento urbano e coordenação social. Mesmo sem escrita, os Olmecas transmitiam conhecimento através de tradições orais, símbolos e monumentos, construindo uma cultura que valorizava a memória coletiva e a continuidade da sociedade. O que torna a origem dos Olmecas ainda mais impressionante é a rapidez com que eles avançaram em relação a outros grupos contemporâneos. Em poucas gerações passaram de simples aldeias para centros urbanos complexos, com engenharia monumental e organização social sofisticada. A habilidade de extrair, moldar e transportar grandes blocos de pedra para criar suas esculturas monumentais sugere não apenas força física, mas também planejamento, conhecimento matemático e cooperação em larga escala. Cada novo achado arqueológico revela pistas sobre como esses povos conseguiram organizar mão de obra, recursos e técnicas de construção de forma eficiente, mesmo sem ferramentas metálicas avançadas. A sociedade Olmeca, então, pode ser vista como a primeira grande civilização mesoamericana, estabelecendo fundamentos que seriam seguidos por culturas posteriores. Seus avanços em agricultura, urbanismo, arte e religião criaram um padrão de desenvolvimento que influenciou os maias, zapotecas e astecas. Mas, apesar dessa sofisticação, os Olmecas também permanecem envoltos em mistério. Quem eram seus líderes? Como se estruturavam politicamente? E, acima de tudo, de onde vieram suas habilidades técnicas e artísticas que até hoje desafiam explicações simples? Ao final deste período de origem e fundação, percebemos que os Olmecas não eram apenas pioneiros da Mesoamérica. Eram visionários que estabeleceram bases para civilizações inteiras, deixando um legado silencioso mais profundo. A combinação de engenhosidade, espiritualidade e organização social transformou uma região relativamente isolada em um ponto central da história antiga. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender uma sociedade que, mesmo sem registros escritos completos, continua a desafiar nossa percepção sobre o que é possível alcançar em tempos antigos, provando que a genialidade humana não conhece limites mesmo diante do desconhecido. Após a consolidação de seus primeiros centros urbanos e a organização de sua sociedade, os Olmecas alcançaram um período de esplendor sem precedentes entre 1200 e 400 AC, que seria lembrado como o ápice de sua civilização. Durante essas gerações, eles não apenas dominaram a engenharia de pedra e a escultura monumental, mas também estabeleceram uma influência cultural que se estenderia por toda a Mesoamérica. A complexidade de seus centros urbanos como San Lorenzo, La Venta e Tres Zapotes refletia uma sociedade capaz de planejamento avançado, administração centralizada e coordenação de projetos coletivos em grande escala, demonstrando que estavam muito além de simples comunidades agrícolas. Cada cidade funcionava como um núcleo político, econômico e religioso, integrando áreas cerimoniais, residenciais e de produção em um sistema interdependente que garantiu prosperidade e controle territorial. O auge Olmeca também é marcado pelo domínio artístico. A criação das cabeças colossais atingiu seu ponto máximo, com esculturas de pedra basáltica que pesavam entre 20 e 50 toneladas, retratando líderes com feições únicas e expressões detalhadas que sugerem autoridade, força e espiritualidade. Além das cabeças, os Olmecas produziram altares e esculturas em jade e outros materiais preciosos, que retratavam deuses, figuras humanas e seres híbridos, incorporando elementos míticos e religiosos em obras tridimensionais que impressionam pela técnica e pela precisão. A atenção aos detalhes demonstra não apenas habilidade manual, mas também um entendimento profundo de proporção, simetria e estética, indicando que a arte estava intimamente ligada à religião, a política e a identidade social da época. A sociedade Olmeca nesse período não se limitava à produção artística. Eles também demonstraram avanços em agricultura, comércio e engenharia hidráulica. Aproveitando os rios da região, criaram sistemas de irrigação e drenagem que protegiam plantações de enchentes sazonais, garantindo excedentes agrícolas que sustentavam uma população crescente. Esse excedente permitiu que indivíduos se especializassem em ofícios como artesanato, escultura e liderança religiosa, fortalecendo a hierarquia social e a complexidade da organização urbana. Além disso, o comércio com aldeias vizinhas facilitava a troca de matérias-primas, como obsidiana, Consazi e jade, reforçando a posição dos Olmecas como uma sociedade centralizadora e influente na região. O período de ascensão também é marcado por práticas religiosas e rituais elaborados, que envolviam oferendas, sacrifícios e cerimônias vinculadas aos ciclos agrícolas, aos astros e aos deuses da natureza. Os Olmecas viam o jaguar, a serpente e outros animais como símbolos de poder e fertilidade, e essas figuras eram incorporadas em suas esculturas e altares. A religião estava intimamente ligada
ao poder político. E os líderes da sociedade provavelmente atuavam como intermediários entre os humanos e o mundo espiritual, consolidando sua autoridade por meio de rituais públicos e demonstrações de poder. Essa fusão entre religião, arte e política permitiu que a civilização Olmeca se mantivesse coesa e forte, mesmo diante de desafios ambientais ou conflitos internos. A ascensão Olmeca não passou despercebida pelas culturas vizinhas. Sua influência se espalhou por grande parte da Mesoamérica, inspirando outras sociedades a adotarem padrões semelhantes de urbanismo, religião e arte. Elementos de iconografia Olmeca como jagares, figuras híbridas e padrões geométricos podem ser encontrados posteriormente nas culturas maia, zapoteca e asteca, evidenciando que o impacto dessa civilização pioneira foi profundo e duradouro. Cada elemento de sua cultura parecia projetado para consolidar poder, transmitir conhecimento e criar uma identidade coletiva que unisse as populações sob uma visão compartilhada do mundo e da divindade. Além de sua arte e religião, o ápice Olmeca é marcado por avanços sociais e tecnológicos que continuam a surpreender pesquisadores. A habilidade de transportar e erguer blocos de pedra gigantes, por exemplo, sugere planejamento meticuloso, coordenação de grandes grupos humanos e conhecimento de técnicas que até hoje são objeto de estudo. Como eles moveram essas pedras por longas distâncias sem rodas, carruagens ou animais de tração, permanece um mistério. Cada nova escultura, cada nova descoberta arqueológica reforça a percepção de que os Olmecas não eram apenas artesãos e agricultores. Eram engenheiros, estrategistas e visionários, capazes de combinar ciência, arte e religião de maneira extraordinária. O ápice da civilização Olmeca é também uma história de contraste entre grandeza e mistério. Apesar de seu domínio territorial, sua influência cultural e suas obras monumentais, pouco se sabe sobre suas lideranças específicas, sua vida cotidiana ou seus sistemas de governo. Cada objeto, cada altar e cada cabeça colossal deixa perguntas abertas. Quem eram os líderes retratados? Quais eventos motivaram a criação de tais monumentos? E de onde vieram as ideias e técnicas que permitiram tal perfeição? É essa aura de mistério que torna a ascensão Olmeca tão fascinante, convidando-nas a explorar, imaginar e estudar uma sociedade que, embora desaparecida, ainda exerce uma profunda influência sobre a história mesoamericana. O período de ascensão dos Olmecas é, portanto, um testemunho da capacidade humana de transformar paisagens naturais, organizar sociedades complexas e criar obras que desafiam o tempo. Entre esculturas colossais, altares detalhados, sistemas agrícolas avançados e práticas religiosas sofisticadas, eles construíram uma civilização que não apenas prosperou, mas também lançou as bases para culturas futuras. A grandeza dos Olmecas não está apenas em suas criações materiais, mas também em sua capacidade de inspirar gerações posteriores e de deixar enigmas que continuam a desafiar a compreensão moderna. Este foi o auge da civilização Olmeca, um período em que a criatividade, a engenharia, a religião e a organização social se uniram para criar um legado que resistiria ao tempo. Mas como toda grande civilização, nem tudo seria eterno. O próximo capítulo nos levará a entender os sinais de declínio, as possíveis causas de seu desaparecimento e como mesmo na queda, o impacto Olmeca continuou a moldar a Mesoamérica. Apesar de sua impressionante ascensão e influência duradoura, a civilização Olmeca começou a mostrar sinais de declínio por volta de 400 a.C., um fenômeno que ainda intriga historiadores e arqueólogos. Diferentemente de civilizações que deixaram registros escritos detalhados, os Olmecas desapareceram sem deixar explicações claras, transformando seu declínio em um dos mistérios mais fascinantes da história mesoamericana. Vários fatores podem ter contribuído para essa queda, incluindo mudanças climáticas, degradação ambiental, conflitos internos e até epidemias que afetaram populações vulneráveis. Alguns especialistas sugerem que enchentes e erosão do solo tornaram regiões férteis e inabitáveis, forçando comunidades a se deslocarem para áreas menos produtivas, o que comprometeu a sustentabilidade de centros urbanos como La Venta e São Lourenço. Além das mudanças ambientais, fatores sociais e políticos provavelmente desempenharam um papel importante. A complexa hierarquia Olmeca dependia de líderes que conseguiam coordenar grandes projetos de construção, controlar o comércio e manter coesa a sociedade por meio de rituais e autoridade religiosa. A perda desses líderes ou crises internas poderiam ter desestabilizado a organização social, gerando conflitos entre elites e comunidades locais. A ausência de registros escritos impossibilita determinar com precisão o que ocorreu, mas os vestígios arqueológicos revelam cidades parcialmente abandonadas, estruturas danificadas e esculturas inacabadas, sugerindo que a sociedade perdeu recursos, mão de obra,
ou motivação para manter seus projetos monumentais. O desaparecimento gradual dos centros urbanos é acompanhado de um aumento de mistérios e perguntas não respondidas, o que levou os Olmecas a abandonar lugares tão estratégicos, como uma sociedade capaz de mover colossais blocos de pedra e organizar complexos urbanos permitiu que tudo isso entrasse em declínio. Alguns arqueólogos propõem que fatores externos, como a invasão ou migração de outros grupos, podem ter pressionado os Olmecas, provocando deslocamentos e fragmentação territorial. Outros sugerem que mudanças culturais internas, talvez ligadas a transformações religiosas ou perda de prestígio das lideranças, contribuíram para que a população buscasse novas formas de organização em regiões próximas. Apesar do abandono de cidades e centros cerimoniais, o impacto Olmeca não desapareceu completamente. Suas técnicas de construção, símbolos religiosos e iconografia continuaram a influenciar civilizações posteriores, como maias, zapotecas e teotihuacanos. Mesmo em declínio, os Olmecas deixaram legados que seriam adaptados e transformados, mantendo viva a memória de sua cultura. Altares, esculturas de jade e padrões artísticos sobreviveram, revelando que, embora sua sociedade urbana tenha diminuído, a influência cultural e espiritual persistiu, transmitida por gerações que reconheceram e preservaram seus valores simbólicos. O declínio Olmeca também evidencia a fragilidade de qualquer grande civilização diante de mudanças naturais e sociais. Mesmo com engenhosidade, planejamento e força, eles não estavam imunes a fenômenos que escapam ao controle humano. A ausência de registros escritos detalhados aumenta o suspense, pois cada ruína, cada artefato abandonado, carrega consigo a história de um povo que conquistou grandeza, mas que enfrentou desafios insuperáveis. Perguntas como teriam conseguido sobreviver se tivessem prevendo as mudanças climáticas, ou o que os levou a abandonar La Venta e San Lorenzo, permanecem sem resposta, mantendo vivo o fascínio por essa civilização. Ao mesmo tempo, o estudo do declínio Olmeca fornece lições valiosas sobre sustentabilidade, resiliência e adaptação. O desaparecimento dos centros urbanos mostra que até sociedades sofisticadas podem sucumbir quando recursos essenciais se tornam escassos ou quando estruturas de poder perdem eficiência. É um lembrete de que história não é apenas sobre conquistas, mas também sobre fragilidades humanas, escolhas sociais e consequências de decisões coletivas. Cada ruína e cada objeto inacabado funcionam como advertências silenciosas sobre os limites da organização e da tecnologia, em face de desafios ambientais e sociais. Embora a queda Olmeca tenha ocorrido há mais de 2000 anos, seu enigma continua a inspirar pesquisa e reflexão. Arqueólogos ainda exploram sítios abandonados, tentando entender os padrões de urbanismo, a redistribuição populacional e as mudanças ambientais que moldaram o destino dessa civilização. Cada descoberta reforça a ideia de que, mesmo sem registros escritos, a história dos Olmecas pode ser reconstruída a partir de artefatos, esculturas e padrões urbanos, revelando uma narrativa de ascensão e declínio que mistura ciência, observação e imaginação. No fim do período de declínio, percebemos que os Olmecas, embora desaparecidos como sociedade urbana consolidada, deixaram um legado invisível que moldaria a Mesoamérica por séculos. Suas ideias, símbolos e técnicas continuaram a ressoar nas culturas posteriores, provando que o verdadeiro impacto de uma civilização não se mede apenas pelo tempo que permanece ativa, mas também pela influência que exerce sobre o futuro. O declínio dos Olmecas não apagou sua história. Pelo contrário, reforçou o mistério e a fascinação que cercam uma das primeiras grandes civilizações da América. Mesmo após o declínio e abandono de seus centros urbanos, o legado da civilização Olmeca continuou a reverberar por toda a Mesoamérica, moldando culturas que viriam séculos depois e influenciando aspectos fundamentais da vida da religião e da arte de povos como os maias, zapotecas e astecas. Os Olmecas foram pioneiros em estabelecer padrões de urbanismo, organização social e simbolismo religioso que se tornariam referências duradouras. Sua iconografia, marcada por jaguares, figuras híbridas e padrões geométricos, serviu de base para a arte e a simbologia das civilizações seguintes, mostrando que a influência de uma cultura não desaparece simplesmente com o abandono de cidades, mas permanece viva através da transmissão de ideias práticas e crenças. A importância dos Olmecas é particularmente evidente na religião e nas práticas cerimoniais mesoamericanas. Muitos elementos da cosmologia, do culto a deidades e das representações míticas podem ser rastreados até os padrões estabelecidos por essa civilização. O conceito de intermediários entre o humano e o divino, por exemplo, parece ter sido uma inovação Olmeca,
que sobreviveu nas práticas rituais de sociedades posteriores. A centralidade de certos animais como símbolos de poder e fertilidade, bem como a ênfase em espaços cerimoniais elevados, refletem uma visão de mundo que conecta espiritualidade, política e arte de maneira harmoniosa, e que continuou a guiar a vida social e religiosa de culturas mesoamericanas ao longo dos séculos. Além da influência religiosa, os olmecas também deixaram um impacto duradouro na arquitetura e na organização urbana. A disposição de praças centrais, plataformas elevadas e complexos cerimoniais inspirou o planejamento de cidades posteriores, estabelecendo padrões que seriam adaptados e aperfeiçoados por maias e astecas. O conhecimento de engenharia, mesmo sem registro escrito, sobreviveu por meio da prática e da observação, permitindo que civilizações futuras aproveitassem e aprimorassem técnicas de construção, transporte de blocos de pedra e modelagem de espaços públicos. A precisão e o detalhamento das esculturas e plataformas olmecas continuaram a servir de referência estética e funcional, provando que legados materiais podem resistir ao tempo e à mudança social. O estudo moderno dos olmecas também revela como a tecnologia contemporânea está transformando nossa compreensão de seu impacto. Pesquisas com scanners 3D, análise de materiais e reconstruções digitais permitem que arqueólogos e historiadores explorem com mais precisão os métodos de construção, o transporte de monumentos e a complexidade de suas cidades. Essas ferramentas não apenas ampliam nosso conhecimento, mas também reforçam a percepção de que os olmecas eram engenheiros, arquitetos e artistas de grande habilidade. Cada escultura, cada altar e cada plataforma elevada pode ser reinterpretada e compreendida à luz de técnicas modernas, revelando um grau de sofisticação surpreendente para uma sociedade tão antiga. Outro aspecto do legado olmeca é sua contribuição para a identidade cultural da região. Mesmo sem registros escritos completos, a influência olmeca ajudou a moldar valores estéticos, religiosos e sociais que persistiram por gerações. A iconografia e os símbolos olmecas foram incorporados em rituais, mitologias e expressões artísticas de culturas posteriores, criando um fio invisível que conecta as sociedades antigas ao presente. Museus, estudos acadêmicos e exposições em todo o mundo continuam a destacar a importância dessa civilização, reforçando seu papel como uma das fundadoras da história mesoamericana. O legado olmeca também nos convida a refletir sobre o conceito de influência cultural. Ao contrário de civilizações cujo impacto é medido pela duração de sua existência, a relevância dos olmecas está em como suas ideias, práticas e símbolos sobreviveram ao tempo, inspirando povos que nem mesmo tiveram contato direto com eles. É uma demonstração clara de que o poder de uma civilização não reside apenas em seu território ou riqueza material, mas na capacidade de transformar mentes, crenças e comportamentos através de sua arte, religião e organização social. Em termos de conhecimento histórico e arqueológico, o estudo da civilização olmeca continua a revelar surpresas. Descobertas de esculturas, altares, ferramentas e fragmentos de cidades indicam que ainda há muito a ser aprendido sobre sua sociedade, seus rituais e suas habilidades técnicas. Cada nova escavação permite reconstruir partes do passado, iluminando a complexidade de uma civilização que combinava engenhosidade, espiritualidade e organização social de maneira única. Esse contínuo processo de descoberta reforça a ideia de que os olmecas não foram apenas os pioneiros da Mesoamérica, mas também mestres da inovação e da adaptação em seu contexto histórico. Por fim, o impacto moderno dos olmecas não se restringe ao campo acadêmico. Sua história desperta fascínio e curiosidade no público em geral, inspirando narrativas, documentários, exposições e debates sobre os mistérios da antiguidade. Cada cabeça colossal, cada altar, cada símbolo esculpido é um convite para refletir sobre criatividade, engenhosidade e o poder de deixar marcas que atravessam milênios. A civilização olmeca nos lembra que, mesmo diante do desaparecimento físico de cidades e povos, as ideias e os feitos podem permanecer vivos, moldando o mundo muito tempo depois de sua existência tangível ter terminado. O legado olmeca é, portanto, uma prova de que a verdadeira grandeza de uma civilização não se mede apenas por sua duração ou território, mas por sua capacidade de influenciar, inspirar e conectar gerações futuras. Sua história, ainda envolta em mistério, continua a nos ensinar sobre engenhosidade, espiritualidade, arte e resiliência, provando que mesmo sociedades antigas podem ter um impacto duradouro, silencioso e profundo na construção da civilização humana como um todo. Ao chegarmos ao final desta jornada pela civilização olmeca, fica claro que estamos diante de um povo que marcou a história de maneiras profundas, ainda que silenciosas. Desde seus primórdios nas planícies costeiras do Golfo do México, até seu ápice com centros urbanos complexos,
esculturas colossais e uma organização social avançada. Os Olmecas demonstraram criatividade, engenhosidade e visão. Mesmo com seu declínio, que permanece envolto em mistérios, seu legado atravessou os séculos influenciando culturas posteriores como maias, zapotecas e astecas. Cada cabeça monumental, cada altar e cada símbolo esculpido é testemunho de uma civilização que conseguiu criar uma identidade própria, que ainda ecoa em tradições, artes e práticas religiosas da Mesoamérica. A grandeza dos Olmecas não se mede apenas pelo tamanho de suas esculturas ou pelo planejamento de suas cidades, mas pelo impacto duradouro que tiveram sobre o desenvolvimento de sociedades subsequentes. Eles estabeleceram padrões de urbanismo, religião e arte que foram incorporados e reinterpretados por culturas que vieram depois, provando que a influência de uma civilização não depende apenas de seu tempo de existência, mas da força de suas ideias e da profundidade de seus símbolos. Ao observarmos suas obras e reconstruirmos sua história, percebemos que os Olmecas conseguiram comunicar poder, espiritualidade e identidade coletiva mesmo sem registros escritos extensos, utilizando a arte e a arquitetura como linguagem universal. Refletir sobre a civilização Olmeca é também uma oportunidade para pensar sobre a própria história da humanidade. Eles nos mostram que, desde os tempos mais antigos, seres humanos foram capazes de organizar sociedades complexas, criar tecnologias inovadoras, expressar espiritualidade e deixar marcas que atravessam gerações. Cada escultura, cada plataforma elevada e cada centro cerimonial são lembranças tangíveis de que a genialidade humana não conhece limites. Mesmo em contextos onde a escrita e a documentação formal eram inexistentes, a história dos Olmecas nos desafia a compreender a relação entre criatividade, organização social e poder cultural, e como esses elementos podem moldar a trajetória de um povo. Ao refletir sobre os Olmecas, também percebemos a importância do mistério e da curiosidade na história. Muitos aspectos de sua sociedade permanecem inexplicáveis. O transporte das cabeças colossais, os motivos exatos para o declínio, a extensão de suas influências e os detalhes de suas práticas religiosas. É justamente essa combinação de realizações extraordinárias e enigmas não resolvidos que torna a civilização Olmeca fascinante e digna de estudo contínuo. Cada descoberta arqueológica, cada nova interpretação, contribui para ampliar nosso entendimento e para conectar o passado ao presente de maneira surpreendente e educativa. Agora, ao concluir esta viagem pelo tempo, podemos compreender que os Olmecas representam muito mais do que uma civilização antiga. Eles são um símbolo de engenhosidade, criatividade e resiliência humanas. Sua história nos inspira a valorizar as conquistas culturais, mesmo quando registradas de maneira silenciosa, e a reconhecer que toda a sociedade deixa marcas que podem influenciar gerações futuras de formas inesperadas. Essa compreensão reforça a ideia de que estudar o passado é essencial para entender como construímos o presente e moldamos o futuro, aprendendo com feitos extraordinários e com os mistérios que persistem. E é exatamente essa sensação de fascínio e descoberta que queremos que você leve ao final deste documentário. A civilização Olmeca, com suas esculturas enigmáticas, centros urbanos impressionantes e influência duradoura, nos lembra que a história está cheia de surpresas, enigmas e lições valiosas. Cada pessoa que se interessa por arqueologia, história ou arte pode encontrar inspiração na engenhosidade desses antigos povos, aprendendo que mesmo sociedades sem escrita extensa podem produzir obras monumentais e estabelecer legados culturais profundos. Por fim, convidamos você a refletir e se envolver com a história. Curta este vídeo, compartilhe com amigos, comente suas impressões e teorias sobre os Olmecas. E não se esqueça de se inscrever para continuar explorando os mistérios e conquistas de civilizações antigas. Nossa próxima jornada será igualmente fascinante. A história completa dos maias, herdeiros de um legado que começou com os Olmecas e se transformou em uma das culturas mais complexas e impressionantes da Mesoamérica. Ao embarcar nesta nova aventura, você terá a oportunidade de descobrir como ideias, símbolos e práticas de uma civilização pioneira continuam a ecoar e a inspirar séculos depois, mostrando que o passado é sempre uma ponte para compreender o presente e imaginar o futuro. A história da civilização Olmeca nos ensina que mesmo quando desaparecem fisicamente, as ideias, as obras e a influência de um povo podem atravessar o tempo, moldando o mundo de maneira silenciosa, porém poderosa. É um lembrete de que a verdadeira grandeza não está apenas em dominar territórios ou acumular riqueza, mas em deixar marcas que resistam à passagem dos séculos, continuando a fascinar, educar e inspirar todos que se debruçam sobre o passado humano.